Olá pessoal, mais uma vez quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no nosso canal, que têm nos dado esse apoio, têm buscado junto às nossas redes sociais discutir não politicagem, não ideologia política, porque isso é o que cada um escolhe para si. Aqui nós discutimos política. Vocês têm mania de dizer que política não presta. Eu costumo dizer que a política presta. O problema é que a gente não conhece o conceito da palavra política, ao menos não a fundo, ou talvez nunca pegou o dicionário para poder ler o significado dessa palavra. Nós conhecemos a politicagem existente no nosso país, e quando a gente pega o país como um todo, se a gente for dividir por região, a gente vê os coronéis que mantiveram esse domínio da política no Nordeste, no Sudeste, no Sul, e que ficaram ricos, enriqueceram os seus pares e afundaram o país. E esse governo não é diferente. Esse governo é a mesma coisa. É um governo entreguista, um governo neoliberal, é um governo que preza pelo Estado mínimo, com um quadro técnico de péssima qualidade, tanto que na maior crise sanitária do planeta desse século, no Brasil não tem ministro da saúde. Tem um técnico em logística. E se cogitou a possibilidade de um veterinário para ser ministro da saúde. A que ponto nós chegamos? Talvez o veterinário seja para poder vacinar os gados que seguem o presidente. Porque você administrar um país como esse, com esse tipo de desgoverno que nós temos, com essas raposas velhas que estão no Congresso e no Senado, que não querem largar o osso, que não aceitam a renovação partidária, que não aceita que o cidadão de bem se candidate independente de partido, porque partido político no Brasil é uma fábrica de ganhar dinheiro, é você virar empresário sem precisar pagar imposto, é como igrejas neopentecostais, que hoje tem até maquininha, você não paga imposto, mas você vê os principais líderes das igrejas neopentecostais com jatinhos, com carros importados, com mansões, dono de televisão, dono de jornais, com uma influência muito grande na política, tanto é que a bancada da Bíblia, eu acho que é a segunda maior do Congresso Nacional, e algumas igrejas já criaram até seus próprios partidos para dizer que vai lá defender o nome de Deus, mas o Deus que eles defendem é esse aqui. Mas vamos deixar a questão religiosa de lado e vamos partir para as mentiras que esse governo tem apregoado aos quatro cantos e que não tem sido diferente desde quando o atual presidente era deputado federal desde 91. Vocês têm ideia, nessa PEC da guerra que foi aprovada pelo Congresso, foi destinado para, além do orçamento, que já tinha sido fechado, um valor de 512 bilhões. Desses 512 bilhões, apenas 94 bilhões foram gastos para medidas de combate ao Covid. O governo disse que gastou 1 trilhão. Mentira. Quem quiser buscar essa informação está lá no site do Tesouro Nacional. É só acessar que vai estar lá. Gastou um pouquinho mais da metade. E gastou muito mal. Tanto é que nós vemos aí respiradores superfaturados, quase todos os estados com governadores e prefeitos investigados, com respiradores que custava 23 mil reais, foi para 165 mil. E o pior é que, infelizmente, esse dinheiro quase nunca é devolvido para os cofres públicos. E depois nós vamos pagar essa conta a médio e longo prazo. Mas, infelizmente, no Brasil a gente tem a cultura de quanto pior, melhor. Aqui o povo brasileiro tem síndrome de Estocolmo. Ele gosta dos seus algozes, ele gosta daqueles que os aprisiona, que os maltrata. Tanto é que os coronéis, principalmente no norte e nordeste, mantiveram o domínio da política durante 24, 28, 32 anos. E a gente poderia citar o nome de inúmeros deles aqui. Então vamos lá com os dados que o governo não revela para a população. Auxílio emergencial até agora, sem contar com a prorrogação
que vai ter até dezembro, onde ele já reduziu pela metade. Mas eu queria ver o presidente, os deputados, os senadores, os ministros sustentando a família com R$ 300, pagando água, luz, tendo de se alimentar e comprando material de higiene pessoal e limpeza. Eu adoraria ver essa cena. E ainda por cima, andando de transporte público e indo para as UPAs lotadas. Quando a gente chega na fila da caixa, as filas geralmente dão volta nos quarteirões. Isso é para ver o quanto esse governo se preocupa com a população brasileira. Auxílio emergencial até agora, 167 bilhões. Esse dinheiro não foi dado e nem é dado pelo presidente. Lei de transferência de renda no Brasil existe desde 91. Projeto apresentado por Eduardo Suplicy no Senado brasileiro. E que, quando chegou à Câmara dos Deputados, o atual presidente votou contra. Então, esse projeto só veio realmente ganhar corpo e ser aplicado na sua prática a partir do Bolsa Família, em 94. 370 milhões do Bolsa Família, que teve um aumento. Por que teve esse aumento? Porque o presidente ele quer justamente comprar e ganhar o povo do Norte e Nordeste pela fome, pela ignorância, pela miséria. Então ele está usando o que ele pode da máquina administrativa para justamente tentar receber ou conquistar os votos que ele não teve no Norte e Nordeste na sua primeira eleição. Tanto é que ele tem visitado com muita frequência, principalmente o Nordeste. Mas quando eu vejo negros, pobres, nordestino, mãe solteira, morador de favela defendendo esse tipo de governo e esse presidente, eu fico imaginando aonde é que nós iremos parar. Mas as minhas convicções talvez não seja e não são a da maioria das pessoas. 20,4 bilhões o programa emergencial para manutenção de empregos. Sendo que muitas empresas não conseguiram esse valor. Nós tivemos mais de 700 mil empresas fechadas, micro e pequenas empresas fechadas no Brasil, de abril até final de julho. 700 mil empresas fechadas, micro e pequenas empresas. Não sei o que estou dizendo isso, é dado do Sebrae. Então é só ir lá na página do Sebrae e verificar para quem é a favor do presidente e acha que as pessoas e que o mundo inteiro conspira contra ele. 54,9 bilhões para ajuda dos estados e municípios e que muitos prefeitos e governadores aproveitaram para roubar, que infelizmente na política brasileira é clichê. Posso dizer, a política não é ruim. As pessoas que já entram na política pensando em roubar, essa é a questão. Também a gente não pode generalizar, porque toda unanimidade por si só é burra. 3,9 bilhões para a linha de créditos para pequena empresa. O problema é que nem todas as empresas conseguiram isso, porque os bancos tomaram 1,3 bilhões de dinheiro público do Tesouro Nacional e para emprestar às empresas e ao cidadão comum está pedindo coisas absurdas. Por exemplo, eles pegaram com taxa Selic de 3,5% ao ano. Para empréstimo pessoal, estão cobrando em média entre 14% e 17% ao mês. Então, a mesma coisa pescar de bomba em aquário. Para as empresas, estão pedindo carros, estão pedindo imóveis, e você já está com a corda no pescoço. Você quer manter seu negócio, você não quer demitir seus funcionários. O governo não ajuda. Esse dinheiro que foi dado para os bancos poderia ter dado para as pequenas e microempresas. E até as médias também fizeram o contrário. Então, o resultado foi mais de 700 mil empresas fechadas entre abril e final de julho. 900 milhões para o setor de energia. Mesmo assim, a conta de luz subiu e subiu muito. E não foi só a conta de luz, nós tivemos o gás de cozinha, que só esse ano já tivemos 7 aumentos, mas isso ninguém fala. 20 bilhões para empréstimo
para os bancos com juros de 4% ao ano. Essa foi a segunda parte do valor dado, que era para aumentar a circulação de moeda no país. Mas assim, os caras somaram dinheiro com a taxa de juros muito pequena e estão cobrando 4, 5 vezes mais do que eles tomaram. Então, o que eles vão pagar por ano é o que o brasileiro vai pagar no mês. E 25,3 bilhões para o Ministério da Saúde. O problema é que os valores destinados para a saúde e educação, somados, dá o equivalente a 5,5 bilhões, enquanto já os valores destinados para o Ministério da Defesa dá 7,5 bilhões. Ou seja, isso mostra qual é a preocupação do governo brasileiro. Não é saúde, não é educação. É justamente garantir que os militares lhe apoiem exclusivamente. Tanto é que até julho, final de julho de 2020, o Ministério da Defesa teve um orçamento de 7,7 bilhões, educação 3,64 educação 3,8 e saúde 3,7. E se o governo ainda quer cortar 4 bilhões da educação para 2021, mais de 1 bilhão para a saúde e de contrapartida quer aumentar o teto de gastos para a defesa. Então, com um país com pessoas que têm dificuldade à educação, que a educação é bancária, que a educação é perversa, que a educação é doutrinária, que a educação permite eleger pessoas como o atual presidente e muitos desses políticos que afundam o nosso país e que muita gente os carregam nas costas como se fossem mártires. E o cara ainda quer cortar mais 4 bilhões em educação. Sem contar que ele foi um dos que votou a favor do congelamento e corte para a educação no valor de 20 bilhões. Então, essa é a cara do governo que nós temos. E ainda tem aí, de lambuja, uma reforma administrativa que vai afetar justamente os concursados que vão entrar, onde vão ganhar menos, onde vão perder estabilidade, onde vão sofrer todo tipo de assédio, porque a sua avaliação vai ser feita e ninguém sabe por quem, para que ele continue no serviço ou para que ele seja promovido. Uma reforma tributária que parece ioiô, ela vai e volta o tempo todo e que não atende à necessidade do Brasil. Inclusive na reforma tributária que o governo propõe, não tem taxação de grandes fortunas, não tem taxação de dividendos. Tanto é que essa lei de grandes fortunas está no Congresso há mais de 40 anos, ninguém pensa em votar. E nós temos, agora durante a pandemia, um movimento a nível mundial, onde alguns milionários e bilionários do mundo inteiro fizeram uma carta pedindo que essa taxação das grandes fortunas e dividendos fosse aplicada em todos os países para que esse dinheiro fosse destinado à saúde e educação. No Brasil, dos 1.200 milionários ou bilionários que foram consultados, todos se recusaram a assinar essa carta. E aí depois vão para as redes sociais, vão utilizar a mídia comercial para falar que nós precisamos ser patriotas e solidários. Mas para um povo ignorante, que não aprendeu a ler nas entrelinhas, que não é eleitor e sim torcedor de partido político ou de candidato A ou B, estamos vivendo no país de Alice, no país de faz de conta. E acreditamos que esses políticos que estão aí, sem renovação, sem propósito, sem proposta para a população brasileira, principalmente a população de baixa renda, que é a sua maioria, que quem segura esse país nas costas, quem carrega o piano para que
meia dúzia de privilegiados possam tocar e tomar champanhe a nossas custas e curtindo a nossas custas, continue fazendo com que a gente tenha educação de péssima qualidade, saúde de péssima qualidade, violência exacerbada contra o cidadão, contra a mulher, vereadores, deputados, senadores e presidente inepto, incompetente, e nós vamos aplaudindo e fazendo, como diz a música de Chico Buarque, com a bunda exposta na janela, esperando alguém passar a mão. Como esse ano é ano de eleição municipal, mesmo com a mudança nas datas, tomara que a população brasileira consiga, nem que seja 0,001%, aprender a ler nas entrelinhas e faça uma renovação nas políticas, nos quadros municipais, para que então a gente possa pensar em 2022, extirpar do Congresso, do Senado e da presidência essas pessoas que infelizmente afundam um país em vez de pensar na população e governar para a população, porque governam para empresários. Tanto é que lá se tem a bancada da bala, a bancada da Bíblia e a bancada do boi, é a bancada BBB, que pensa simplesmente em fazer fortunas, em ter o poder na mão, em ludibriar o povo e justamente governar para empresários e banqueiros. Então essa é a realidade do país. E depois da pandemia nós teremos um país mais desigual, mais pobre, e esse processo vai durar durante muitos anos. O Juscelino falou no seu projeto de campanha que seria 4 anos, 50 anos em 4. Eu digo que nós vamos viver com esse governo menos 100 em 4. Nós vamos retroceder 100 anos em todos os aspectos, cultural, educacional, político, social, econômico. E se tivermos a infelicidade de reelegê-lo, que eu espero que isso não aconteça em 2022, com certeza nós vamos nos assemelhar em pouco tempo a países da África Central, onde o índice de pobreza, de miséria, vai ser alarmante no Brasil, apesar de que, devido à pandemia, devido à ingerência política, devido à ingerência econômica, hoje a população que desceu para as classes D e E é mais do que 3,5 milhões de pessoas. Então é só você olhar as ruas das grandes cidades que você vai ver muita gente vivendo debaixo de viaduto, muita gente dormindo em ponto de ônibus. E infelizmente nós fazemos de conta que não é com a gente, principalmente quando a gente tem o mínimo para sobreviver, mesmo que não dignamente, e defendemos tudo de errado por ideologia, seja ela religiosa ou pseudopolítica. Um abraço a todos.